Nós vamos abordar a proteção integral no ambiente digital, falaremos sobre os prejuízos e perigos do uso de telas excessivos, vamos falar sobre o princípio da proteção integral, que é o artigo 227 da Constituição Federal de 1988, correlacionado com o ECA de 1990, que regulamentou o princípio da proteção integral, para em seguida retomarmos a questão do ECA digital. Vamos desenvolver alguns temas sobre desenvolvimento enquanto dependência e aquisição de autonomia, e vamos discutir sobre o que nós precisamos fazer quanto às crianças e adolescentes, quanto aos pais responsáveis, agora que o ECA digital está aprovado. Por fim, nós vamos transitar pela lei. Então vamos lá. A proteção integral no ambiente digital. É importante nós percebermos o seguinte: a lei fala ambiente digital. Ela não fala mundo digital. Por quê? Porque os legisladores entenderam que não é correto fazer uma separação entre mundo real e mundo digital. Mundo real e mundo virtual. Na verdade, o ambiente digital é um novo componente do mundo real. Certo? O que aconteceu? Com as tecnologias da informação, nós passamos a ter uma hipercomunicabilidade. Ok? Então, o princípio da proteção integral, ele foi instituído pelo artigo 227 da Constituição Federal de 1988. É aquele artigo que diz assim: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a proteção integral a crianças e adolescentes, respeitando a sua condição de crianças e de pessoas em desenvolvimento, garantir de prioridade e garantir de acesso à educação, liberdade. Em termos gerais, esse é o conteúdo do artigo 227 da Constituição Federal de 88. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990, ele foi a regulamentação do artigo 227. Só que o ECA de 1990, ele não não abarcava questões da internet e do ambiente digital. Por quê? Porque naquela época esses fenômenos não tinham a relevância que tem hoje, certo? Não eram tão marcantes. Por conta disso, nós tivemos, nos últimos 20 anos, uma expansão monumental do uso da internet e uma exposição imensa de crianças e adolescentes a riscos e perigos que existem no ambiente digital, sem que houvesse uma regulamentação. Então, o que estava acontecendo? No ambiente digital, o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente não vinha sendo respeitado, ele vinha sendo violado descaradamente. Descaradamente. E é de fundamental importância que nós asseguremos a proteção integral à criança e adolescente no ambiente digital, porque ali há muitos riscos e há muitos perigos, como também há prejuízos. Os prejuízos se referem basicamente ao seguinte: o uso de telas excessivo faz com que crianças e adolescentes fiquem 10, 12 horas por dia conectados online. Isso vai implicar em perdas numa série de aquisições por conta da falta de interação com o mundo concreto, com o mundo real, com o mundo das pessoas. Quanto mais tempo a criança fica conectada, quanto mais tempo ela fica online, menos ela interage com os irmãos, com os primos, com os pais, com os tios, com os colegas de escola, com os colegas, as crianças que moram no mesmo prédio, que descem para brincar no condomínio. Então, uma permanência
por muitas horas numa conexão online vai implicar necessariamente em prejuízos no desenvolvimento, na aquisição de uma série de habilidades. Além do mais, há os perigos. Existe uma série de armadilhas. Existem abusadores de crianças, existem pedófilos que estão na internet à caça de crianças para serem vitimizadas. Então a gente precisa também proteger as crianças dos perigos. Bem, nós precisaremos discorrer sobre o conceito de desenvolvimento que nos fundamenta. Nós entendemos o desenvolvimento como um processo de aquisição de autonomia num suceder de dependências. O desenvolvimento humano é um processo de aquisição de autonomia num suceder de dependências. Todo ser humano nasce dependente, se desenvolve dependente e permanece dependente. Nenhum ser humano é independente. Mas o ser humano, ao longo do seu desenvolvimento, ele vai adquirindo autonomia. E o que é autonomia? A autonomia é a capacidade de interromper determinadas relações de dependência. Então vamos considerar a situação do bebê a partir do parto. O bebê humano, ele nasce desamparado. Se ele não for cuidado, ele morre. É preciso que a mãe ou um adulto assuma o cuidado do bebê, para que ele possa se desenvolver, porque ele nasce dependente e sem autonomia. De forma que, se ele não for cuidado, ele não se viabiliza, ele morre. Então, o bebê nasce e encontra o colo materno e vai se alimentar no seio da mãe. Nós vamos ficar com a figura da mãe, mas a gente sabe que se trata de cuidados maternos, que podem ser exercidos por uma outra pessoa que não a mãe biológica. Mas a situação padrão, vamos considerar assim, é isso: o bebê nasce da mãe e encontra e vai ser cuidado pela mãe, e o primeiro ato da mãe de cuidar do bebê vai ser mantê-lo alimentado, oferecer-lhe o seio. Então o bebê começa os seus primeiros dias se alimentando no seio materno e vai se desenvolvendo. Né? O Piaget descreveu isso brilhantemente. Ele chama de período sensório-motor, que é quando a criança desenvolve os reflexos, a coordenação dos movimentos e tal. Então veja, o bebê vai se desenvolvendo mamando no seio materno. Com o tempo é possível introduzir a mamadeira. Depois é introduzida a papinha. Depois a criança vai poder se alimentar de alimentos sólidos. Quando a criança chega a se alimentar de alimentos sólidos, ela pode estar tomando leite no seio materno, tomando leite na mamadeira, leite, suquinho, água na mamadeira, comendo papinha e comendo alimentos sólidos. Veja, essa multiplicação das modalidades de alimentação, ela corresponde a uma aquisição de autonomia. Por quê? Porque se for interrompido o oferecimento do leite materno, a criança sobrevive. Ela agora está mais autônoma. Coisa que nos primeiros dias, se ela não fosse aleitada, seja pelo seio materno, seja pelo banco de leite, ela estaria sob risco. Então, esse processo de passagem do seio materno
para o alimento sólido, ele é um processo onde você reconhece duas coisas: o surgimento de novas modalidades de relações de dependência e, ao mesmo tempo, a possibilidade de rompimento de determinada relação de dependência. É óbvio, né, que quer dizer, é de bom senso que, ao longo da aquisição de autonomia, as primeiras relações de dependência vão sendo abandonadas. Quer dizer, chega uma hora que o bebê não vai mais precisar do leite materno, vai abandonar o leite materno, vai recusar o seio materno. O bebê vai, uma hora, vai deixar de recorrer à mamadeira, vai deixar de precisar de papinha, porque ele vai ter a capacidade de se alimentar de alimentos sólidos, sucos, vai ter uma alimentação padrão de adulto. O fundamental aqui é esse entendimento de que o desenvolvimento é uma aquisição de autonomia, não suceder dependências. Qual que é o problema da relação mediada por tecnologia da informação? É uma relação que só produz dependência, ela não gera autonomia. A criança que faz uso de tela excessivo, ela não adquire autonomia, ela se torna cada vez mais dependente do ambiente digital. Nesse sentido, o uso de telas excessivo é uma enorme sabotagem do processo de desenvolvimento humano e é extremamente prejudicial. Então o ECA digital ele chegou atrasado, já se fez muito mal para crianças e adolescentes nessas décadas de expansão do uso da tecnologia da informação. A sociedade brasileira de pediatria, ela produziu um material onde ela aborda essa questão dos riscos e alterações do uso de tela excessivo. Então, ela produziu, inclusive, um manual de orientação sobre a saúde na era digital. Esse manual de orientação ele vai apresentar um elenco de 15 prejuízos, riscos, danos gerados pelo uso de telas excessivo. Nós temos dependência, problemas de saúde mental, irritabilidade, ansiedade, depressão, transtorno de déficit de atenção, transtorno do sono, transtorno de alimentação, sedentarismo e falta de prática de exercício, bullying e cyberbullying, transtornos da imagem corporal, risco da sexualidade, exposição da nudez, troca de mensagens de texto com conteúdo sexual, extorsão sexual, abuso sexual, estupro virtual, comportamentos autolesivos, indução e risco de suicídio, aumento da violência, abusos e fatalidades, problemas visuais, miopia, síndrome visual do computador, problemas auditivos, transtornos posturais e musculoesqueléticos, uso de nicotina, inalação de vapores, de consumo de bebidas alcoólicas, o aumento do uso da maconha, de anabolizante e outras drogas. Então, assim, os prejuízos, os riscos não podem ser subestimados, não podem ser subestimados. Eles envolvem prejuízo ao desenvolvimento cognitivo, perdas na capacidade de aprender, em função do imediatismo da expectativa de recompensa. Quer dizer, o TikTok, com seus vídeos de 30 segundos, ele desenvolveu um dispositivo extremamente eficiente para reter a atenção. Mas ele faz isso ao custo de quê? De reter a atenção por pouco tempo e recompensar a atenção. É como funciona uma piada, né? A pessoa te conta uma piada, a piada ela é antecedida por uma historinha que vai ter um desfecho interessante. Esse desfecho interessante da piada, o momento que você ri, é a recompensa de você prestar atenção na piada. O vídeo do TikTok ele tem a mesma estrutura que uma piada. Então, ele mantém a sua atenção e aí ele te oferece uma gratificação. Só que o uso permanente, a exposição permanente a esse tipo de vídeo gera uma expectativa de recompensa de curto prazo.
Então a criança não tem mais paciência para aprender, porque ela quer uma recompensa de curto prazo, como ela obtém na internet.